A graça e a paz de Cristo Jesus seja com todos vocês. Como vocês estão? Estamos aqui nessa manhã para louvar e adorar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que você possa entrar nessa atmosfera de adoração, de prestar culto através das nossas vidas unidas nesta manhã. Eu convido a toda a igreja neste momento a fechar os seus olhos e em adoração, em espírito e em verdade, colocarmos todas as nossas intenções, todos os nossos sentidos voltados para o reino dos céus nesta manhã. Pai, louvado e bendito seja o teu santo e maravilhoso nome, Pai. Nós queremos te agradecer nesta manhã por mais uma oportunidade, pelo privilégio que temos, Senhor, de nos reunirmos, Pai, de forma ainda distanciada, Pai, em teu nome. Em nome de Jesus, nós nos colocamos à tua completa disposição nesta manhã. Que o Senhor venha, Pai, que o Senhor preencha os nossos corações, que o Senhor nos envolva em cada um dos nossos lares, que o Senhor, Pai, possa ministrar aos nossos corações através do Teu Santo Espírito nesta manhã, Deus. Nós agradecemos pelo dom da vida, porque temos a oportunidade, Senhor, de Te louvar e adorar nesta manhã. Em nome de Jesus, que o Senhor possa ministrar ao coração da Tua igreja a Tua mensagem viva e eficaz, Deus. Em nome de Jesus, nos colocamos à Tua completa disposição, Deus. Que possamos estar com os nossos ouvidos sensíveis ao Teu falar, Pai. Com a nossa visão atenta àquilo que o Senhor deseja nos mostrar, Pai. Usa-nos poderosamente nesta manhã para a glória e honra de Cristo Jesus, em quem oramos. Amém, amém, amém. Nesta manhã você tem liberdade para louvar e adorar o nome do Senhor. E eu convido a toda a igreja a acompanhar a leitura responsiva desta manhã. O texto se encontra na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, dos versos 1 ao verso 5. E assim diz o texto: Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Que possamos, nesta manhã, ter a nossa mente voltada para o que o Espírito Santo deseja de cada um de nós. Espera
Glória a Deus, que a glória do Senhor possa encher a terra, que a glória do Senhor possa encher o seu coração, que a glória do Senhor possa encher o seu lar nesta manhã. Nos primeiros capítulos de Gênesis, nós aprendemos no capítulo 4 a seguinte coisa. No verso 3 diz o seguinte: passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e a sua oferta. Os primeiros filhos do casal original revelam dois princípios importantes para nós nesta manhã. O primeiro deles é a necessidade da humanidade em se entregar, em se relacionar com o Senhor através da sua entrega, através da sua oferta gratuita ao Senhor. Mas o segundo princípio nos ensina que não é de qualquer forma, não é com o que nos resta, mas é com o melhor daquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos. A igreja do Senhor neste tempo não tem parado. A nossa igreja tem honrado seus compromissos de forma privilegiada através das contribuições de cada um dos irmãos. Cada uma das nossas congregações, cada um dos nossos trabalhos, cada funcionário tem sido honrado através dos dízimos e das ofertas. E com este trabalho, com esta entrega, com esta excelência, nós convocamos a igreja a continuar entregando o melhor, a continuar depositando o melhor das partes daquilo que o Senhor tem colocado e confiado sobre as suas mãos. Certamente, crendo que o Senhor aceitará a sua vida e a sua oferta conforme Ele aceitou Abel. Portanto, neste tempo, semeie com alegria, celebre o nome do Senhor através dos dízimos e das ofertas. Dono das estrelas e Senhor dos mares, toda a criação te exalta. Grandes e pequenos, reis e poderosos, hão de confessar teu nome. Estrelas e Senhor dos mares, toda a criação te exalta. Grandes e pequenos, reis e poderosos, hão de confessar teu nome.
ti por tuas obras e por quem tu és, de tua glória. Shekinah, toda a terra se encherá para sempre. És e sempre serás, sempre Aleluia, aleluia, aleluia. Para sempre nós te exaltamos, Senhor. Para sempre nós te adoramos, Senhor. Maria disse: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Que nesta manhã você possa se alegrar na presença do Pai. Que nesta manhã você possa se regozijar diante desse Deus que é digno de receber a nossa adoração, a nossa exaltação, nosso louvor, a nossa gratidão. Que com o coração cheio de gratidão e louvor ao Senhor, você possa expressar os seus mais puros sentimentos diante do Pai. Que você possa dizer para Ele o quanto você se alegra em servi-lo. Que esta celebração não seja apenas um culto frio, algo que assistimos através da televisão, do canal do YouTube, mas que seja um momento de consagração ao Pai. Que você possa se colocar agora em adoração ao Senhor, em consagração a Ele, em reconhecimento, que no seu coração haja gratidão. Que você possa elevar a sua voz ao alto nesse momento e dizer: Pai, obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, porque nós cremos, Senhor, que Tu estás conosco. Nós cremos, Senhor, que Tu tem agido em nosso favor. Nós cremos, Pai, que Tu tens sustentado a nossa vida com a Tua destra fiel. Recebe, Pai, recebe, Senhor, a nossa exaltação. A nossa alma engrandece ao Senhor. A nossa alma se alegra na Tua presença. O nosso espírito exulta ao Deus vivo, digno de receber o nosso louvor e a nossa adoração. Cante, cante e adore a este Deus que se faz manifesto entre nós. Aleluia. Aleluia, aleluia. Nós te adoramos, Senhor. Nós bendizemos o Teu nome. Nós reconhecemos que sem Ti nada somos. Tu és a razão, o motivo da nossa alegria, o motivo da nossa canção. Nós podemos expressar nesta manhã os melhores sentimentos, porque Tu tem guardado, sustentado, amparado as nossas vidas. Que saia dos nossos lábios o perfeito louvor, que saia do nosso coração a verdadeira gratidão, que do nosso interior fluam os rios de águas vivas. Derrama, Pai, nesta manhã a Tua unção sobre o Teu povo,
Ó Deus, que cada um que nos assiste, Pai, possa ser tocado pelo poder da Tua presença. Tu és o Deus de longe e Tu és o Deus de perto. Tu és o Deus do vale e Tu és o Deus do monte. Não há limites para Ti, Senhor. Tu operas no impossível. Tu operas no oculto e no escondido. Tu és o grande eu sou. Tu és aquele que tem poder para fazer infinitamente mais do que o que pedimos e do que o que pensamos. Por isso, revelas, Pai, nesta manhã a Tua glória. Enche a nossa casa, Senhor, com a Tua Shekinah. Visita cada um, Pai, com o poder da Tua presença. Alegra o coração do Teu povo, que em meio às provas, que em meio às lutas, que em meio, Pai, às notícias desagradáveis, nós possamos cantar a vitória na terra, na certeza de que o nosso Deus é soberano sobre tudo e sobre todos, e tem o domínio do tempo e das estações. Ó Deus, nada foge ao Teu controle. Tu conheces todas as coisas, e só basta apenas uma palavra Tua, e todas as situações são diferentes. Por isso nós nos entregamos nesta manhã e declaramos a nossa total dependência de Ti. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glórias e honras sejam dadas ao nosso Deus, porque Ele é um Deus vivo, Ele é um Deus poderoso, Ele é um Deus soberano, e nada passa desapercebido aos seus olhos. Aquele que conhece todas as coisas, não nos conhece de ouvir falar, não nos conhece pela nossa aparência, Ele conhece o nosso coração, Ele conhece a nossa intimidade, Ele conhece os nossos segredos, Ele conhece o nosso interior. Creia e confie nesse Deus. O texto que eu quero compartilhar com você nesta manhã está no livro de Miqueias, capítulo 6, versículo 6. O título da mensagem é Em Busca de Respostas. Miqueias, capítulo 6, versículo 6. Diz assim a palavra do Senhor: Com que eu poderia comparecer diante do Senhor e curvar-me perante o Deus exaltado? Deveria oferecer holocaustos de bezerro de um ano? Ficaria o Senhor satisfeito com milhares de carneiros, com 10.000 ribeiros de azeite? Devo oferecer o meu filho mais velho por causa da minha transgressão, o fruto do meu corpo por causa do meu próprio pecado? Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Primeiro, pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, por esta manhã. Obrigado, Pai, pela Tua palavra, porque nós cremos, Senhor, que independente do espaço físico onde estamos, não importa, Pai, os limites, ó Deus, que nos cerca, nós cremos que Tu ages e operas, Pai, usando os Teus métodos e a Tua forma. Por isso a minha oração hoje, Pai, é que tudo que aqui seja dito alcance o coração do Teu povo. Ó Deus, que o Teu Santo Espírito possa ir agora, Pai, onde as minhas palavras não conseguem chegar. E que o Teu Espírito promova mudanças, transformações, que o Teu Espírito toque em nossa mente e em nosso coração, levando-nos, Pai, a uma reflexão profunda daquilo que o Senhor deseja para nós, daquilo que o Senhor tem para nós como resposta. É o que eu te peço, papai querido, em nome de Jesus, amém. Amados, Miqueias é contemporâneo de Isaías e agiu em Judá. Pouco se sabe sobre a pessoa de Miqueias. Seu livro
não contém narrações históricas, mas traz com clareza palavras de juízo sobre o povo de Israel e sobre Judá. Palavras de salvação da parte de Deus, trazendo em forma de lamentação popular a reflexão para aquele povo. O texto em destaque se refere ao que Israel sentia com a direção de Deus, o peso da ira de Deus sobre si. E pensava em holocaustos para aplacar a ira de Deus sobre aquele povo. A pergunta inicial do texto nos leva a uma reflexão. Com que eu poderia comparecer diante do Senhor? Curvar-me diante do Deus exaltado? Esta pergunta se refere aos holocaustos. Seriam sacrifícios destinados exclusivamente a Deus. Os animais, então, seriam queimados totalmente. Os ofertantes e sacerdotes não comeriam nada daquele sacrifício. Como era feito os holocaustos anteriormente, parte do sacrifício era comido pelos sacerdotes e parte se oferecia em sacrifício a Deus. A pergunta continua a ser respondida com outra conotação, com outra pergunta. Qual será a oferta que vai agradar a Deus? Milhares de carneiros? 10.000 ribeiros de azeites? O próprio filho mais velho? Será, queridos, que dá para trocar o fruto do corpo pelo pecado da alma? Do exagero à reflexão, passa do trágico o sacrifício de enormes fortunas em mercadorias, passa para o sacrifício humano. E ele oferece o filho mais velho como oferta a Deus, em troca da sua condição, do seu estado pecaminoso, em troca da ira de Deus, ele oferecia o próprio filho. E o que vemos é que esse texto ele é carregado de sentimentos que retratam o estado em que se encontrava aquele povo. O pecado lhe trazia fardo, mas também lhe motivava a uma reflexão. E aquele homem esperava do Senhor uma resposta, que viesse satisfazer diante de Deus o que ele lhe apresentava. E ele questiona o Senhor do que ele podia fazer para aplacar o seu estado pecaminoso, para diminuir a sua realidade, para viver um novo contexto, uma nova realidade diante daquele peso que ele carregava consigo. Infelizmente, nem sempre nós entendemos que os nossos sacrifícios não podem mudar o nosso estado, nem tampouco transformar a nossa realidade. Por mais que eu me empenhe, por mais que eu entregue algo para mudar o meu estado, nada será suficiente para que eu viva de forma concreta aquilo que Deus tem para mim, como resposta, como direção. Amados, como é difícil em muitos momentos da vida encontrar respostas que satisfaçam as nossas crises interiores, as nossas crises existenciais. Como é complexo quando achamos que podemos fazer algo que de alguma forma minimize a nossa condição. E aí nós pensamos, mas se eu tiver uma ação, se eu entregar uma oferta, se eu oferecer um sacrifício, quantas situações passam na nossa cabeça quando nós conseguimos enxergar o nosso estado e buscamos respostas em nós mesmos para de alguma forma trazer um certo alento, um certo alívio ao momento que estamos passando. Como é complexo quando achamos que podemos fazer algo para mudar a nossa realidade. Esse contexto, ele não foge muito ao que nós estamos vivendo.
Pois em muitos momentos nós queremos encontrar manobras que possam satisfazer os nossos anseios e inquietações interiores. Constantemente vem a pergunta em nosso coração: o que posso fazer para que eu me sinta melhor? O que eu posso fazer para que eu me sinta mais aliviado, mais em paz comigo mesmo? A pergunta, o que devo fazer, é tão antiga quanto o próprio pensamento. O homem pode procurar em muitos lugares a melhor maneira e saída para se sentir realizado, mas não terminará a sua busca enquanto ele não recorrer às respostas que o próprio Deus e que a palavra tem para nós. Enquanto buscarmos saídas e respostas em nosso próprio entendimento, em nossa experiência de vida, em nossa mente e em nosso coração, nós vamos continuar frustrados, vamos continuar em conflito, vamos continuar buscando saídas na nossa própria força, na nossa própria capacidade, do nosso próprio intelecto. Só Deus pode nos dar a direção conclusiva sobre o verdadeiro significado para a nossa vida. A maior desgraça do ser humano é não crer em Jesus. Não há negligência maior do que essa. Em comparação a todas as outras experiências negativas que eu possa experimentar. Quem está caído num buraco escuro estará disposto a fazer qualquer coisa para sair daquela realidade, para melhorar aquela situação. E mesmo ao enfrentar males menores, nós nos dispomos muitas vezes a enfrentar riscos maiores, apenas para melhorar a nossa condição de vida. Ninguém quer continuar no estado em que se encontra. Todos os dias nós buscamos meios e condições para melhorar a nossa situação, para de alguma forma sair do contexto que estamos vivendo. Mas a solução do problema original da nossa existência só podemos encontrar crendo verdadeiramente em Cristo Jesus. No dia de Pentecostes, os judeus perceberam que não estavam realmente bem. Apesar de seguirem todos os preceitos da lei, havia algo que ainda lhes faltava. Havia uma pergunta que ainda não tinha resposta. Devido à pregação cristocêntrica de Pedro, aconteceu o seguinte em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículo 37, quando nos diz: quando ouviram isso, os seus corações ficaram aflitos, e eles perguntaram a Pedro e aos apóstolos: irmãos, que faremos? Vejam que havia no coração daquele povo um questionamento, havia um anseio por uma resposta, e imediatamente a resposta de Pedro foi a única correta no verso seguinte, quando diz: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Amados, o resultado não deixou de aparecer, veio imediatamente. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um grande acréscimo a cerca de 3.000 pessoas. Quando há um anseio, quando há uma pergunta, há da parte de Deus uma resposta. Por isso, por mais que hoje sejamos tomados de questionamentos, por mais que hoje estejamos perguntando até quando e quantas vezes, por quê, só Deus pode trazer a resposta que vai saciar os nossos questionamentos. Só Deus pode trazer a resposta que vai trazer alento à nossa alma. Quando Deus age em nossas vidas, Ele se encarrega de trazer a resposta certa
para todos os nossos questionamentos, para todas as nossas dúvidas. Ele tem sim as diretrizes, Ele tem sim os caminhos, Ele tem sim as portas abertas, Ele tem sim os recursos, Ele tem sim os métodos, Ele tem sim os meios, Ele tem sim todas as respostas que precisamos para mudar o nosso quadro, para mudar a nossa realidade, para entender os contextos e as situações que estamos vivendo. Eu lhe pergunto nessa manhã, quais são as perguntas que você tem feito ao Senhor nos últimos dias? Que respostas você tem oferecido ao Pai como opção? O que podemos aprender hoje com a palavra de Deus para entendermos as respostas que o Senhor nos oferece, que Ele tem para nós como direção, como condição para vivermos de forma diferente. E eu quero compartilhar com você nesta manhã algumas diretrizes, algumas respostas de Deus para a nossa vida. Primeiro, obedeça às exigências. Miqueias capítulo 6, verso 8, Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. A nossa relação com o Pai é uma relação que traz exigências. Em muitos momentos o nosso grande erro é querer dizer a Deus o que desejamos e quais respostas nós queremos obter da parte do Senhor. A maioria dos nossos conflitos espirituais são decorrentes da nossa incapacidade de compreender que a resposta de Deus nem sempre será a que desejamos. Nem sempre o sim que esperamos de Deus nós teremos. Até porque Deus sabe muito bem qual é o nosso real estado, qual é a nossa real condição. E muitas vezes, por mais que nos sintamos até penalizados diante daquilo que esperávamos e não recebemos, com certeza, só durante um tempo, só depois de uma experiência vivida, é que nós vamos entender que aquilo que desejávamos tanto, que a resposta que esperávamos tanto, não era o melhor para a nossa vida. Não podemos nos iludir, achando que podemos servir a Deus do nosso jeito. Muitos se aproximam do Evangelho só para tirar proveito, criar condições para desfrutar e usufruir dos benefícios da vida cristã. Esse tipo de comportamento é totalmente fora da vontade divina. Está totalmente distorcido daquilo que a própria palavra de Deus nos ensina como verdade. Por isso, nós precisamos entender que a nossa relação com o Senhor é uma relação de exigências. Existe alguém que precisa abrir a mente para compreender que na nossa relação com Deus, não somos nós que ditamos as ordens. Não sou eu que tenho que dizer o que Deus tem ou o que Ele não tem que fazer a meu favor. A realidade é que a maioria das vezes nós não damos a devida atenção ao que Deus está nos falando, ao que Deus está nos orientando. E por isso nós acabamos nos perdendo, nós acabamos desorientados, nós acabamos sendo influenciados pelo pecado, pelo mundo e pelos homens. Se existe alguém que pensa de uma forma distorcida, de que Deus tem que se adaptar a nós e não nós nos adaptarmos a Ele, eu peço a Deus que mude o coração. Pois o mosquito pode lutar melhor com a chama que já queimou as suas asas do que se nós decidirmos lutar contra o nosso Criador. Tão certo como você vive, Deus nos vencerá e fará com que admitamos a supremacia de Deus, a grandeza de Deus, o poder de Deus e a direção de Deus. Lutar contra Deus é se tornar em pedaços, é entender o que é vaso nas mãos do oleiro, é ser quebrado por Ele
e é ser refeito por Ele. Não adianta querer confrontar a Deus, criando expectativas de que somos nós quem vamos declarar, quem vamos determinar, quem vamos decretar. Deus tem exigências para com a nossa vida, e essas exigências precisam ser cumpridas. Se formos bem sinceros, nós vamos ver que existe um número muito grande de pessoas que ignoram as diretrizes e as reivindicações do Senhor, ao invés de submeter-se a elas. Elas já têm vivido neste mundo, talvez, até meia-idade, e nunca sequer pensam que existem exigências para andar com Deus, para servir a Deus, para oferecer a Deus. As exigências de Deus são tão claras que Ele traz na sua palavra condições, até mesmo quando nós vamos dar uma oferta. Ele disse: se nós temos uma oferta para entregar, mas temos algo contra alguém, primeiro vá resolver o problema com aquela pessoa para poder voltar e entregar a oferta. São diretrizes, são condições, são exigências que a própria palavra traz para termos um relacionamento com o Senhor. É assim que muitos devedores têm feito em suas dívidas. Muitas pessoas não seguem as exigências. Eles sentem-se despreocupados porque ninguém os tem importunado sobre a necessidade de quitá-las. Muitas vezes nós imaginamos assim: eu não tenho que fazer o que está aí ao pé da letra, porque Deus não vai bater na minha porta e me cobrar aquela postura. A nossa ignorância espiritual nos leva a esse entendimento. Mas a pessoa que sabe que tem uma dívida e não a quita, é desonesto. A pessoa que sabe que tem uma responsabilidade e não a cumpre, é uma honestidade duvidosa, porque descansa em paz simplesmente porque o credor não está exigindo o pagamento, não está exigindo o cumprimento da responsabilidade. Notamos que não há sacrifício que possa salvar o povo, por maior e mais intenso que possa parecer. A solução vem de uma outra maneira: o caminho do arrependimento, o caminho da mudança de atitude, o caminho da sujeição, o caminho do cumprimento das exigências feitas pelo Senhor. A resposta que nós carecemos, a resposta que nós buscamos, está na necessidade de compreendermos as exigências de Deus para a nossa vida. Segundo, queridos, pratique a justiça. E Miqueias 6:8 traz esse mesmo conceito: pratique a justiça. Geralmente, quando questionamos algo para Deus, nós queremos uma resposta favorável. Nós queremos que Deus delibere algo em nosso favor. Na maioria das vezes nós fazemos a pergunta e já elaboramos a resposta que queremos. Nem ficamos atentos ao que é melhor para nós, ao que a própria palavra nos traz como verdade. Nós queremos sim viver aquilo que ansiamos. Colocamos toda a nossa expectativa com base numa realidade, e é aquilo que nós queremos para a nossa vida. E por isso muitas vezes nós nos perdemos. Normalmente esperamos que Deus nos ofereça em nossas posições, nos favoreça em nossas posições, e por isso apelamos para o que achamos que praticamos de bom. Quantas vezes nós trazemos o nosso legado espiritual, a nossa relação com Deus, como prova de que merecemos uma resposta favorável da parte do Senhor. E às vezes até por infantilidade da nossa parte, nós dizemos: Deus, olha o meu estado, Senhor. Eu sou um servo fiel, eu estou na tua casa, eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu estou se servindo na igreja. Nós fazemos um verdadeiro histórico do nosso legado. O nosso apelo é carregado de boas obras. O relatório que trazemos é positivo. As nossas ações são louváveis, segundo os nossos padrões e segundo o nosso próprio entendimento. Amados, justiça é aquilo que é aprovado por Deus. Praticar a justiça significa levar
uma vida aprovada pelo Senhor. Não são requisitos traçados por mim. Não são condições que eu mesmo levanto. Não é porque eu faço algo que eu vou ser justo diante de Deus. Para chegar à realidade de praticar a justiça, eu preciso entender que é necessário ter uma vida totalmente liberta dos conceitos humanos, das vontades do mundo, das exigências desse tempo. A verdadeira justiça, a justiça de Deus, não pode ser vivida à parte das diretrizes do Senhor. Não são os meus conceitos. Por isso, tem-se o entendimento de que a justiça humana é cega. E realmente, mas a justiça de Deus é clara. Deus não deixa nada escondido, Deus não deixa nada oculto. E até mesmo quando vivemos situações em que nos sentimos expostos, o Senhor traz à tona para que sejamos trabalhados, para que sejamos tratados, para que sejamos admoestados, para que sejamos libertos de todo aquele estado, de toda aquela condição. Por isso a aplicação da justiça, a prática da justiça é uma condição essencial. A resposta que nós precisamos para entender a vida a partir da perspectiva de Deus está na prática dessa justiça. Não a justiça segundo os preceitos humanos, mas aquilo que o próprio Deus nos orienta. Precisamos entender que a justiça de Deus é libertadora. Ela é ativa. À medida que nos submetemos à vontade divina, nós passamos a realizar as obras justas do Pai. A justiça humana é mais uma tentativa de sermos como Deus é. A palavra de Eclesiastes 7:20 é esclarecedora quando afirma: todavia não há um só justo na terra, ninguém que pratique o bem e nunca peque. Sabe o que é isso, irmãos? Praticar a justiça é andar segundo os padrões de Deus, é andar segundo a vontade de Deus, e não segundo aquilo que eu penso e que eu quero como resposta para a minha vida. Se você está esperando uma resposta da parte de Deus para você, o Senhor vai sempre trazer a seguinte orientação: pratique a justiça, mas não segundo os padrões dos homens, não segundo os conceitos do mundo, mas pratique a justiça, sendo obediente à verdade do Senhor, à palavra do Senhor. Enquanto o homem natural procura apresentar-se a Deus com o seu legado, com aquilo que ele pôde fazer, com aquilo que ele faz, talvez oferecendo algo material a Deus em troca da libertação da sua condição, o Senhor nos exige nesta manhã: pratique a justiça. Terceira condição: seja fiel. E o verso 8 nos diz: ame a fidelidade. Que sabedoria bíblica, que tremendo, amar a fidelidade. Não basta se dizer fiel, não é uma mera atitude comportamental, é uma expressão de amor, é um ato de amor, revela uma obra divina, não é um sentimento encontrado nas prateleiras de um mercado, não é algo que se possa comprar, adquirir, não é algo que podemos de alguma forma impor como exigência, mas é algo que nós podemos exercer com atos de amor. O Deus fiel exige de nós, em tudo que fazemos, fidelidade. Em muitos momentos, quando falamos de fidelidade, nós vinculamos imediatamente a fidelidade conjugal. Mas a lição bíblica, ela é abrangente. Ela vai além dos atos conjugais, da relação familiar, da relação entre o casal. A fidelidade que Deus espera de nós é ampla, é abrangente.
Ela mostra, ela revela que o verdadeiro servo de Deus deve ser fiel não apenas em uma área da vida. Ele deve exercer a fidelidade em amor em tudo que ele faz. Eu preciso ser fiel no contexto da igreja, eu preciso ser fiel na minha profissão, eu preciso ser fiel na minha relação conjugal, eu preciso ser fiel na minha relação familiar, na minha relação com os meus filhos, eu preciso ser fiel nas minhas relações de amizade, nos meus relacionamentos interpessoais, e eu preciso ser fiel na minha relação para com o Senhor. O servo de Deus deve ser fiel em tudo que faz. Quem não aprende com a história bíblica, com o exemplo bíblico, padece. E quantas lições a palavra nos traz da necessidade de exercermos a fidelidade. Queridos, quantas situações bíblicas nós vemos que pessoas pagaram alto preço por não serem fiéis. O apóstolo Paulo nos traz essa realidade com clareza, quando nos adverte em 1 Coríntios 10, 11. Essas coisas aconteceram a eles como exemplos, e foram escritas como advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. O Senhor deixa claro que a resposta para os questionamentos da vida está nos nossos atos de fidelidade. O preço é alto para aqueles que não dão ouvidos ao Senhor. Ele está ensinando, Ele está admoestando, Ele está corrigindo, Ele está advertindo. Cabe a cada um de nós saber ouvir as diretrizes do Pai e se submeter às suas orientações e ensinamento, amando a fidelidade. Nós podemos sim aprender com os exemplos dos outros, na consciência de que quando nós não praticamos a fidelidade, nós estamos fora daquilo que Deus tem como propósito para a nossa vida. A primeira exigência, pratique a justiça. A segunda exigência, ame a fidelidade. E a terceira e quarto tópico e terceira exigência, ande humildemente. Olha o que diz o verso 8 de Miqueias 6. Ande humildemente com o seu Deus. Amados, o texto é claro. O Senhor nos convida a andar com Ele. Ande humildemente com o seu Senhor. E mais uma vez, vem a condição. Ele quer que andemos com Ele. Ele quer a nossa companhia. O Senhor nos acompanha, o Senhor está conosco. O Senhor anda nos diversos momentos da nossa vida. Ele está conosco nas situações adversas, nos problemas, nas dificuldades que enfrentamos. Mas Ele traz uma condição. Para estarmos na presença do Senhor, é necessário a prática da humildade. Amados, nem sempre esta é a resposta que queremos ouvir para os nossos conflitos existenciais e questionamentos. Geralmente, nos achamos humildes. Por isso, quando alguém, de alguma forma, questiona a nossa humildade, nós nos revoltamos, nós xingamos, nós nos rebelamos, nós nos magoamos. O Senhor responde para Miqueias: ande humildemente. A humildade refere-se à qualidade daqueles que não tentam se projetar sobre outras pessoas, nem se mostrar superior aos outros. Muito pelo contrário, a sua atitude é sempre de humilhação. Aquele que quer ser o maior precisa ser o menor. A humildade é a virtude que dá sentido exato à nossa fraqueza, que dá sentido exato à nossa modéstia, ao nosso estado de pobreza, à nossa reverência, à nossa submissão, à nossa sujeição. Ser humilde é ser mais humano. Ser humilde
é ser mais parecido com Jesus. Que esse seja o alvo constante, a meta diária que adotemos para a nossa vida. O Senhor nos adverte que Ele se opõe aos orgulhosos, mas Ele dá graça aos humildes. Amados, quais respostas você tem pedido ao Senhor nesse tempo? Quais são os seus questionamentos hoje? O que você tem dito, Senhor Pai, por que isso não tem acontecido? Talvez você tenha chegado diante de Deus, como Miqueias, e tenha dito: olha, mas eu tenho estado na igreja, mas eu tenho transferido o meu dízimo, mas eu tenho transferido a minha oferta. E o Senhor esteja dizendo para você nesta manhã: eu tenho outras exigências para você. Ele esteja dizendo para mim e para você hoje: Écio, filho, essa não é a exigência que eu tenho para você. O que você pode ter como resposta hoje: pratique a justiça, seja justo, olhe para o Senhor, ande corretamente, tenha integridade naquilo que você faz. A justiça de Deus se opõe à justiça dos homens. Seja fiel, mas não seja fiel apenas em uma área da vida. Não bata no peito e diga: eu nunca traí fulano. Mas bata no peito e diga: eu amo ser fiel. Que a fidelidade demonstre atitudes de amor. Que o ser fiel não seja um ato de promoção pessoal para você, mas seja sim uma prática que expressa o verdadeiro amor. E por fim, a resposta que o Senhor tem para nós é: quer andar comigo? Quer a minha presença na sua vida, na sua casa, na sua família? Quer experimentar a minha companhia? Quer andar na minha presença? Pratique a humildade. Você precisa se esvaziar de si mesmo. Neste mundo tão cheio de arrogâncias, de disputas, as pessoas a cada dia, uns acusando aos outros, cada um querendo ser melhor, cada um querendo ter razão. Isso só mostra a nossa arrogância, a nossa prepotência, o nosso desejo de exaltação pessoal. Talvez por isso não tenhamos escutado a resposta que desejamos. Mas hoje o Senhor diz: ande na minha presença. Mas para que você ande comigo, você precisa praticar a justiça. Eu não sei que respostas você tem pedido ao Senhor. Quais são os questionamentos que estão na sua alma hoje? Mas eu sei que o Senhor tem todas as respostas que saciam o anseio da minha alma, que responde às inquietações do meu interior. E que, como o Senhor trouxe exigências para Miqueias, Ele também traz para a minha vida e para a sua vida. Pratique a justiça, ande fielmente e seja humilde. Ame a fidelidade e pratique a humildade. Eu quero orar por você agora. E eu creio que o mesmo Deus que se revelou no passado é o mesmo Deus que se revela nesta manhã. E que vai aí, aonde você está, responder os questionamentos do seu coração. Pai, eu entrego cada um que me ouve nessa manhã. Ó Deus, Tu sabes, Pai, quantos questionamentos têm surgido em nossa mente e em nosso coração. Nesse tempo de dúvidas, de receios e medos, nós temos tantas vezes perguntado: Pai, até quando? Por que comigo? O que é que eu posso fazer? Por onde eu vou andar? Como será o amanhã? Mas a Tua palavra nos traz todas as exigências e todas as respostas que precisamos para andar na Tua presença. Por isso, Pai, abre nesta manhã o nosso entendimento e nos faz compreender de forma clara e espiritualmente aquilo que Tu tem para nós como resposta. É o que eu te peço, papai querido, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, meu irmão. Que Deus possa trazer nesta manhã as respostas para o seu coração.
Logo mais à noite, às 19 horas, estaremos aqui nesse mesmo canal, TV IBLN, uma palavra da parte de Deus para a sua vida. Não deixe de nos acompanhar, não deixe de deixar o seu like, não deixe de indicar o nosso canal para os seus amigos, para os seus familiares. Não deixe de acionar o sininho aí. Quando estivermos com a nossa programação, você vai receber uma advertência para poder nos acompanhar. E eu quero dizer da minha alegria para poder nos preparar para esse momento, trazer uma palavra da parte de Deus para a sua vida. É uma alegria sempre poder estar aí na sua casa, trazendo uma palavra de refrigério ao seu coração. Que Deus te abençoe, que você tenha um excelente dia. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça inesgotável do seu Filho Jesus Cristo e que as doces consolações do Espírito de Deus repouse sobre você, sobre a sua casa e a sua família, hoje e para todos sempre. Amém. Tenha um excelente dia em nome de Jesus.